Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Quero apresentar minha esposa, gostaria que ela ficasse de pé. Josi, ali. Nós temos 2 filhos, Sara e Pedro, ficaram lá na Bahia, em Itabuna. Nós louvamos a Deus por nos permitir estar aqui com vocês. Eu creio que a história já está escrita, ela está apenas se descortinando, se desenrolando, e Deus está no controle dela. É Ele quem fixa os limites da nossa habitação. Por isso nós louvamos, agradamos e celebramos as grandezas do Senhor. Eu gostaria de convidar você para abrir a Escritura Sagrada no livro dos Salmos, no Salmo 63. Eu vou ler o verso ímpar e a igreja os pares. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Todos, o rei, porém, amém, louvado seja o nome do nosso Deus. Meus queridos irmãos, vamos falar sobre satisfação plena em Deus, apesar dos contrastes da caminhada. O meu foco nessa manhã é mostrar que nós podemos estar plenamente satisfeitos em Deus, mesmo diante dos obstáculos da vida. Todos nós enfrentamos noites escuras, todos nós passamos por desertos, todos nós enfrentamos angústias e dissabores no decurso da nossa vida. Davi, que escreveu esse salmo, ele está passando por esse momento, um momento de intensa dificuldade. Ele fora banido do seu palácio, está no deserto de Judá. O seu filho Absalão está querendo de fato destruí-lo, está querendo de fato matá-lo. Então, as circunstâncias que envolvem esse salmo é uma circunstância de deserto, de dificuldades, de angústia. Mas o salmo nos mostra especialmente como nós podemos e devemos enfrentar esses momentos de contrastes na nossa vida. Nós aprendemos a partir da experiência de Davi como nós podemos nos comportar nos desertos da caminhada. É bem possível que num grupo como este existam pessoas que estejam passando por situações adversas, por perdas, por angústias, pessoas que podem estar literalmente num deserto, sofrendo amarguras, dificuldades e em sofrimento intenso. E olhando para um salmo como esse, nós aprendemos como podemos enfrentar esses tempos. A primeira questão que nós percebemos no salmo é que Davi, ele confia em Deus. Ele coloca toda a sua confiança em Deus. Ele começa o salmo expressando essa questão da sua vida posta no Senhor. Vejam que ele chama, ó Deus, Tu és o meu Deus forte,
Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. E ele vai falando da terra como sendo uma situação do seu próprio coração. Se nós lermos o segundo livro do profeta Samuel, nós vamos perceber lá que Davi ele vai no deserto e ele vai chorando com todo o povo. Ele está descalço, ele é até amaldiçoado por um homem chamado Simei. Mas vejam que, apesar de todas as circunstâncias serem adversas a Davi, mesmo assim esse homem está com o seu foco posto em Deus. Ele confia plenamente no Senhor. Essa palavra ansiosamente, ela diz respeito a alguém que ama intensamente outro e quer, almeja, deseja estar perto. Quando ele diz eu te almejo, eu desejo ansiosamente, é alguém que ama, que de fato quer estar próximo a Deus. Vejam que ele está vivendo um tempo de contemplação no verso 2. No verso 3 ele declara algo maravilhoso quando ele fala da misericórdia. Porque a tua misericórdia ou a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Mesmo no deserto, mesmo sofrendo angústias, esse homem declara exatamente onde estão postos os seus olhos. Qual é o foco da sua vida? É possível viver feliz, é possível estar contente mesmo diante de situações de perseguição, de morte iminente. É possível sim. E Davi mostra aqui como isso é possível, confiando em Deus. Meus queridos, essa é uma palavra muito importante, dita nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos confiar no Senhor. Às vezes nós queremos dar o nosso próprio jeito, seguir o nosso próprio caminho, viver as nossas próprias experiências. Mas o chamado da Escritura Sagrada é para que nós confiemos em Deus. Todas as vezes que tiramos os olhos de Deus e colocamos em nós mesmos ou nas circunstâncias, nós naufragamos. Como Pedro fez quando pediu para andar sobre o mar. Jesus diz: vem. Pedro começa a caminhar e olha as circunstâncias, ele olha na força do vento, olha para as águas e então ele começa a afundar. Só há uma forma de nós não nos perdermos, só há uma forma de impedir que o nosso coração seja um coração amargurado e azedo. É se nós o colocarmos focado no Senhor, é se nós confiarmos em Deus. Como a palavra de Deus nos mostra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós precisamos exercitar isso todos os dias da nossa vida. Precisamos voltar a aprender a confiar no Senhor e não na nossa própria capacidade, no nosso próprio jeito de fazer as coisas. Nós temos de aprender a descansar nas mãos daquele que pode todas as coisas. É assim que Davi vive no deserto, cercado por todo tipo de ameaça. Davi se deleita em Deus, ele confia em Deus. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, que as pessoas estão sendo treinadas para seguir o seu próprio caminho. Ame-se primeiro, pense em você, viva para você. Quando na verdade o clamor da Escritura Sagrada é para que nós tiremos os olhos de nós, para que nós tiremos os olhos das circunstâncias e os coloquemos em Deus. Ele é a nossa satisfação plena. Só confiando em Deus nós poderemos ser alegres em toda e qualquer situação. É esse contexto que envolve também a vida do apóstolo Paulo quando ele escreve a carta aos Filipenses. É uma situação de prisão, e ele escreve no capítulo 4, versículo 4, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como é que a gente se alegra em Deus quando tudo é contrário a nós? Só pode ser feito se nós colocarmos os nossos olhos em Deus. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Veja a expressão de adoração. Levantar as mãos na Escritura
é uma expressão de adoração. Mesmo no deserto, perseguido pelo filho, banido do seu palácio, amaldiçoado pelos homens na terra, mesmo assim esse homem levanta as mãos e adora ao Senhor. Uma das marcas grandiosas do povo do nosso tempo é a murmuração. Nós reclamamos muito e fácil por pouca coisa. Talvez não saibamos, no sentido profundo, o que é um sofrimento. E aí, desacostumados a isso, qualquer situação adversa a nós passamos a reclamar. E pecamos contra Deus, quando na verdade o Senhor nos chama para nós confiarmos nele. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e não pende para os arrogantes. Poderia te perguntar nessa manhã, onde está posta a sua confiança? É possível ter plena satisfação em Deus, apesar dos contrastes. Para isso nós precisamos aprender a confiar nele e, em segundo, precisamos aprender a depender do Senhor. É o que ele vai nos descrever aí a partir do verso 5. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Esse homem depende de Deus. Ele usa essa expressão dos banquetes, como de banha e gordura. A satisfação, a saciedade, para mostrar que a sua alma está saciada, está farta, está plena pela presença do Senhor. Ele aprendeu a depender de Deus diante das adversidades da estrada. Veja as expressões: no meu leito, quando de ti me recordo. Isso quer dizer que ele está contemplando a Deus, mesmo nos momentos de dormir. Quando ele se lembra da aliança, quando ele se lembra da grandeza do Senhor, não há outro em que ele possa depender nesse momento. Ele não pode confiar no seu exército, porque não tem mais. O exército de Absalão é formado de milhares e milhares. Ele está agora apenas com um grupo de pessoas, mas ele depende do Senhor. E isso faz toda a diferença. E nessa questão da dependência de Deus, ele vai dizendo da saciedade do seu próprio coração. Ele vai expressando aqui o seu louvor, a sua adoração ao Senhor. Veja a descrição do verso 7. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Essa expressão, à sombra das tuas asas, diz respeito a alguém que está guardado, está protegido, está seguro. Ele não confia nas suas armas, ele não depende das suas armas, não depende dos seus homens. A sua vida está sob as asas de Deus, e estando sob as asas de Deus, ele está plenamente seguro. Queridos irmãos, vamos depender do Senhor, amém? O nosso coração precisa depender de Deus. Talvez você esteja dependendo do homem, da palavra do homem, da palavra do médico, da palavra do empresário. Talvez você esteja dependendo das coisas da terra. Mas em nome de Jesus eu te chamo, te convoco nessa manhã, para nós aprendermos a depender completamente do Senhor. Colocar a nossa cabeça no travesseiro, meditar na aliança, meditar no Deus que tem nos sustentado em toda e qualquer situação.
Nosso coração estará sereno, tranquilo, em paz, quando nós soubermos de verdade e profundamente de quem nós dependemos. Se você depender de Deus, você não vai ficar desamparado. Mesmo diante das intempéries da vida, Deus estará contigo. Há uma promessa em Mateus 28:20: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos prometeu, nós não estamos sós na caminhada. Por isso precisamos voltar o nosso coração para Ele, depender totalmente do Senhor. Não podemos nem dizer amanhã vou fazer isso, aquilo outro, conforme registro bíblico. Nós precisamos aprender a dizer se Deus quiser, porque é Ele quem comanda a história, é Ele quem comanda as nossas vidas. Nós não sabemos de nada daqui a 10 minutos, mas Deus já conhece o futuro desde ontem, e nada melhor do que prosseguir a vida dependendo absolutamente do Senhor. Nada resolve mais as coisas para nós, meus irmãos, do que uma vida entregue a Deus e que confia e que depende totalmente desse Deus. Eu sou pastor há 20 anos, completo agora em dezembro. Nessa história, eu tenho aprendido a depender do Senhor. Quando nós entendemos que Ele já escreveu a história, que nós somos apenas personagens que fomos convidados pelo Senhor por graça para participar dela, isso enche o nosso coração, tira o foco de nós, tira o foco dos outros, tira o foco da denominação e coloca somente no Senhor. É Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Não vem de nós a força, não somos nós quem logramos êxito diante das batalhas da vida. É o Senhor quem fortalece o nosso coração. Por isso, nessa manhã, dependa do Senhor em toda e qualquer situação. É possível que você esteja enfrentando um problema no seu lar, uma enfermidade, uma circunstância financeira difícil, mas se lembre que Deus está contigo. Lembre-se de depender do Senhor, pois quem depende do Senhor estará seguro. Quem depende do Senhor é vitorioso. É isso que Davi nos mostra aqui nesse salmo, meus irmãos. Em tempos de desertos, podemos ter plena satisfação, podemos descansar se nós confiamos em Deus e se nós dependemos dEle. Mas finalmente, Davi nos mostra que nós precisamos viver como um povo vencedor. É o que ele vai retratar aí a partir do verso 9. Veja a forma enfática, contundente, confiante com que ele se refere aos seus inimigos. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto de chacais. Ele declara enfaticamente que é um homem vitorioso. Ele está afirmando convictamente a respeito dos seus inimigos. Aqueles que estão perseguindo a mim, aqueles que estão mentindo sobre o meu nome, eles serão destruídos, eles serão jogados nas profundezas da terra, eles serão comida de raposa. Ele está falando isso por causa do Deus a quem ele serve, o Deus que ele confia, o Deus de quem ele depende. Ele está se referindo ao exército do seu próprio filho e a ele próprio. Eles me procuram tirar a vida, mas eles vão para as profundezas da terra e virão a ser comida de chacais. Eles serão devorados à espada. Isso é uma afirmação de alguém que sabe que já é vencedor, de alguém que já conquistou.
não propriamente pela sua força, mas pela graça do Senhor. Queridos, nós devemos viver como um povo vencedor. Nós temos uma eternidade na nossa frente. Não podemos viver como covardes. Não podemos vacilar. Devemos viver como alguém que anda com Cristo. A linguagem do Novo Testamento é uma linguagem de vitória para o povo de Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a linguagem bíblica. Graças a Deus que Ele sempre nos conduz em triunfo. Chegou o tempo de nós afirmarmos convictamente a vitória de Deus em nossas vidas. Satanás, o inimigo das nossas almas, às vezes ele traz tristezas e angústias à nossa existência, em razão dos obstáculos que enfrentamos. Mas nós devemos entender e saber profundamente que Deus está na minha vida, que Deus está no meu coração, que Deus caminha conosco, e mesmo que hajam contrastes e dissabores na vida, eu posso afirmar e viver como um homem que vence, como um homem que venceu, não pela minha própria força, mas pela graça do Senhor que me acompanha. Eu não sei o que você enfrenta na sua jornada, meu querido. Talvez você esteja enfrentando problemas e dificuldades angustiantes, mas olhe para a Escritura, mesmo que as coisas não estejam dando certo, declare a vitória em nome do Senhor Jesus. Isso não é autoajuda, isso não é triunfalismo, isso é certeza de um homem e de uma mulher que sabe, confia no Deus de Israel, no Deus que é presente, no Deus que conduz a nossa história. Aqueles que nos perseguem, aqueles que se levantam contra Cristo, contra a igreja de Cristo, eles estão derrotados. E Davi vive essa dimensão, mesmo estando no deserto, ele faz afirmações de convicção na sua alma. Foram enviados 12 espias para observar a terra prometida. E 10 deles, quando trouxeram o relatório, voltaram desanimados. Lá realmente é uma terra que produz leite e mel, é uma terra boa, lá tem tudo, mas os nossos inimigos são muito fortes, nós somos como gafanhotos aos olhos dele. Josué e Calebe, eia, subamos e possuamos a terra, porque o Senhor nos tem dado como possessão. Isso é a convicção de um coração que caminha com Deus. Há dificuldades, elas são reais, mas quem tem o Senhor, quem anda com Deus, sabe que tudo é possível, não pela força humana, mas pela graça do Senhor que o cerca. Olha a declaração de confiança, de fé desse homem, verso 11: o rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura, gloriar-se-á. O que ele está dizendo aqui é que Deus foi quem me ungiu, Deus me colocou como rei em Israel. O meu juramento, a minha confiança foi colocada no Senhor. Quem por ele jura, gloriar-se-á. Queridos, o que esse texto tem a ver comigo e com você? Gostaria de trazer algumas questões para você registrar aí em sua mente, em seu coração. Enfrente os contrastes da vida, buscando satisfação em Deus. Amém, querido? Enfrente os contrastes da vida, buscando satisfação em Deus. Vá para o joelho, vá para o seu quarto, feche a porta,
Ore em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ele ouve a oração do seu povo. Enfrentemos os contrastes da vida, buscando satisfação plena em Deus. Aqui na terra nada preenche o nosso coração, tudo é passageiro. Só há possibilidade de equilíbrio se nós buscarmos essa plena satisfação em Deus. Nos contrastes da vida, lembre-se do que Deus fez no passado. Lembre-se do Deus da aliança. Olhe para as histórias bíblicas. E se lembre que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Lembre onde você estava ontem. Lembre como era a sua vida no passado. Essas memórias, elas nos ajudam no presente a conhecer mais de perto Deus a quem nós servimos. Se lembre do ontem. Davi fez isso. Deus já o havia fortalecido para enfrentar leões, gigantes. Por isso que ele se deleita em Deus, ele descansa em Deus. Nos contrastes existenciais, se lembre, traga à sua memória aquilo que te pode dar esperança. Quem era você ontem, o que você é hoje, e ainda mais o que você será na eternidade. Você é filho, não é um bastardo, é um filho de Deus, filho da aliança, adotado na família do Senhor. Traga isso à sua memória, e os contrastes da vida, eles não te desanimarão. Pelo contrário, serão oportunidades para você demonstrar a sua fé, mostrar que você crer, que você tem um Deus que é maior do que todas as coisas. Guarde outra lição aí no seu coração. Diante dos contrastes, não deixe a sua alma desesperar. Antes, confie em Deus. A tendência natural do ser humano é enfrentar as angústias e desesperar-se. Não é à toa, não é sem razão, que nunca se viu tanta depressão como nesse tempo. É a chamada de doença do século. Nos contrastes da vida, não deixe a sua alma se desesperar. Olhe para o Salmo 42. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus. Não importa o que você esteja enfrentando, não se desespere. Mesmo diante de grandes perdas, de desertos inóspitos, difíceis, reafirme todos os dias que você tem um Deus que é maior do que tudo. Gente que confia em Deus não pode estar desesperado. Não é que não podemos ter reações próprias dos humanos, de choro, mas no fundo nosso coração sabe que nós temos um Deus em quem podemos confiar e de quem podemos depender, e Ele virá em nosso socorro. Nada de angústia, nada de desespero, antes, confia em Deus. Meu pai era presbítero da igreja presbiteriana, nossa denominação. E uma questão marcou muito a minha vida no leito de morte dele.
Eu entrei no quarto naquela noite. Eu disse: meu pai, alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa? Ele disse: Humberto, leia o Salmo 8, por favor. Só o primeiro verso. Eu não entendi muito o que estava se passando naquele momento na vida dele, qual era o contato dele com Deus, mas eu peguei a Bíblia e li o Salmo. E esse belíssimo Salmo fala sobre a fidelidade de Deus, a grandeza do Senhor. Ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quando eu cheguei nessa palavra nome, ele levantou a mão e disse assim: só até aí. E não disse mais uma palavra. Naquela noite, Deus o chamou para a eternidade. Quem confia em Deus passa por contrastes, mas descansa nos braços do Senhor, sabendo que Ele é o Deus que pode e faz todas as coisas de forma perfeita e absoluta. Eu quero convidar você para ficar de pé, para a gente ter uma oração. Quero desafiá-lo a viver como um vencedor. Se você tem Cristo em seu coração, se Jesus está em sua vida, você é mais do que vencedor através daquele que te amou. É por isso que Paulo escreve em Romanos 8: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Viva uma vida plena, mesmo enfrentando os obstáculos próprios da caminhada. Viva uma vida de satisfação no Senhor. Eu gostaria de convidar você para orar com a pessoa que está aí do seu lado. Por favor, ore com o irmão que está aí contigo. Peça ao Senhor para abençoar essa vida. Quem sabe Deus colocou ela aí perto de você. É possível que ela esteja passando por um problema, dificuldade. Ore por ela. Deus amado, Tu és o Deus de aliança, como cantamos agora há pouco. Tu és o Deus eterno. O Senhor é o Deus presente. Aqui na terra nós teríamos aflições, como a Tua palavra mesma diz, mas tem de bom ânimo. Eu quero orar pelas nossas vidas, ó Deus, pedindo ao Senhor que nos dê a bênção, para que a nossa satisfação plena esteja no Senhor. Nos ajude, ó Deus, a trilhar o caminho que o Senhor quer para nós, confiando no Senhor, dependendo de Ti, e vivendo como alguém que venceu em Cristo Jesus. Eu te peço nessa manhã, ó Deus, pela vida das pessoas que enfrentam desertos, dificuldades, contrastes. Tira das nossas vidas, ó Deus, o desespero. Nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a entender que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A promessa da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, para que não coloquemos os olhos em nossa própria vida. Ajude para que não coloquemos os nossos olhos nas circunstâncias. Abençoe-nos, ó Deus, para que os nossos olhos estejam focados no Senhor.
É o levantar da tua mão que garante a vitória. Por isso, meu Deus, que nós venhamos a apegar-nos a Ti, a ter anseio pela Tua presença, a buscar o Senhor com toda a força da nossa alma. Abençoe a igreja do Senhor que se reúne aqui nessa manhã. Derrama a graça do Senhor em nosso coração. Faz-nos sentir a Tua presença, o Teu poder conosco. Sacia-nos com a Tua palavra. Em nome e para a glória de Jesus Cristo eu oro e agradeço. Amém.